E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai fazer exercícios sobre espelhos esféricos, já que na nossa aula passada foi exercício de espelhos planos, beleza? Então, bora lá. Bom, o primeiro exercício é esse, da Unesp, caiu em 2016. Ele fala o seguinte: quando entrou em uma ótica para comprar novos óculos, um rapaz deparou-se com 3 espelhos sobre um balcão. Aqui, A, B e C. Um plano, um esférico côncavo e um esférico convexo, todos capazes de formar imagens nítidas de objetos reais colocados na sua frente. Notou ainda que, ao se posicionar sobre a mesma distância desses espelhos, via 3 diferentes imagens do seu rosto representadas a seguir. Em seguida, associou cada imagem vista por ele a um tipo de espelho e classificou-se quanto às suas naturezas. Bom, e aqui estão as opções. Primeiro, então ele me fala que vai ter 3 espelhos diferentes, um côncavo, um convexo e um plano, perfeito? Então ele quer saber quais são essas imagens aqui. Bom, primeiramente, antes de tudo, como o rapaz ele vai ser real, certo? O espelho já convexo vai produzir imagens virtuais, certo? O plano vai ser virtual, o côncavo vai ter como produzir imagens reais ou virtuais, dependendo de onde estiver. Porém, dependendo da como a gente está falando, né, tipo de um espelho, uma imagem produzida, vamos considerar que a imagem vai ser virtual, beleza? Para os 3 espelhos aqui, beleza? Já que quando a imagem é real no espelho côncavo, ela estaria invertida, certo? E nenhuma imagem aqui está invertida, estão todas na ordem direta. Então, todas as imagens são virtuais. Então, onde está aqui real, real, a letra A e a letra B já não pode ser. Bom, vamos lá. Vamos lembrar um pouco das características do espelho. No espelho côncavo, né, que é aquele com o Czinho para dentro, da colherzinha para dentro, a imagem vai ser real, ela vai ser invertida, certo? Nenhuma imagem aqui está invertida. Porém, quando ela é virtual, o que vai acontecer? A imagem vai ser maior que o objeto, certo? Então, pode ser essa ou pode ser essa, certo? Ou porque essa aqui é a menor de todas. Bom, só que aí a gente fica com dúvida. A letra A ou a letra B? Qual que é o côncavo? Só que a gente lembra que tem um espelho plano, certo? O espelho plano ele vai dar as mesmas dimensões que o objeto, né, que a gente está. Por exemplo, se o objeto está a 1 metro com uma determinada altura, sei lá, ele também vai dar essa determinada altura nessa mesma distância, certo? Bom, então a gente pega como padrão a imagem da letra B como se fosse o espelho plano, perfeito? Por quê? No espelho convexo, no espelho côncavo, perdão, se eu tiver a mesma distância do espelho plano, a minha imagem vai aumentar. Então, se for essa daqui, né, vamos supor o plano essa teria que ser o côncavo ou essa o côncavo. Mas por que também essa daqui, a letra B, seria o meu espelho plano? Porque lembra-se que quando eu produzo uma imagem no espelho convexo agora, gente, no convexo, que é aquele colherzinha para fora, a imagem sempre vai ser virtual e menor do que o meu objeto. Então, essa daqui é a única menor, a menor de todas, né, que em relação a B e a C. Então, para essa daqui, que a gente considerar o plano, certo? A letra B é o plano. Eu preciso ter uma imagem maior e uma imagem menor, certo? Menor, porque esse aqui vai ser o convexo, e maior, porque esse aqui vai ser o côncavo, certo? Como que é a propriedade mesmo? Então, esse aqui vai estar entre o foco e o vértice, certo? Para dar maior. Esse aqui vai estar na mesma distância, né? Só que o espelho plano, tipo, uma distância fixa. E essa daqui também vai estar entre o foco e o vértice, porque ele falou que estão na mesma distância. E vai produzir uma imagem bem menor dele. Beleza? Então, olhando as alternativas aqui, né, a gente vê que a resposta é a letra C. O espelho C, que é esse daqui, é côncavo e a imagem conjugada por ele é virtual. E como eu falei, o espelho A é convexo, pois a imagem é virtual direita e menor. O B, pois a imagem é virtual direita e do mesmo tamanho. E o côncavo, porque a imagem é virtual direita e maior. Beleza, galera? Portanto, a alternativa correta é a letra C.
Exercício número 2, da PUCamp. Ele fala o seguinte: uma vela acesa foi colocada a uma distância d do vértice de um espelho esférico côncavo de 1 metro de distância focal. Então, a distância focal do espelho até o foco é 1 metro. Verificou-se que o espelho projetava em uma parede uma imagem da chama da vela, que ampliava 5 vezes. Bom, então vamos lá. Esse exercício aqui é mais de manipulação, né, de forma. Ele pede qual é o valor de P. E P nada mais é do que a distância do meu objeto, no caso da minha velinha, até o espelho. Qual que é essa distância? Bom, vamos lá. Por ser uma imagem, né, que vai ser projetada, ela é direto a perceber que se trata de uma imagem real, certo? Como eu vou projetar a imagem numa... Essa projetada está em itálico aqui, né? Ela vai ser projetada... Quando está essa palavrinha, a gente já deduz que ela vai ser uma imagem real, certo? No espelho côncavo, então ela vai estar invertida, perfeito? Com isso, a gente vai e já... aplica a forma da ampliação. Lembra? A forma da ampliação, ela era A igual a menos P' dividido por P. Aqui, como eu disse, ó, em um espelho esférico côncavo, quando a imagem é real, ela vai ser invertida. Então, diante disso, a amplitude vai ser negativa. Por quê? Tem essa palavra projetada aqui. O espelho vai projetar, se deduz que a imagem vai ser já real, certo? Vai estar aqui na frente dele, né? E por que ela vai ser negativa? Como ela vai ser invertida, vamos considerar que fosse o eixo, né? Aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y, né? Ela vai estar abaixo desse eixo aqui. Como ela vai estar para baixo, então a gente vai considerar negativas, né? Deduzindo que esse eixo aqui fosse o zero, né? Supondo. Então, colocando na forma da ampliação, a gente fica que o A é igual a menos P' dividido por P. Aí, colocando no lugar do A menos 5, a gente viu que o P', ele é 5P. Porém, ele pede o quê? O P. Como que a gente vai fazer o P? A gente lembra que tem aquela fórmula da lei de Gauss, certo? Que relaciona o foco, a distância do objeto até o meu espelho, que é P, e a distância da minha imagem até o meu espelho, que é P'. Com isso, a gente, né, tem essa fórmula, 1 sobre F igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Mas a gente não tem P', mas a gente sabe que P' é 5P, então fica em função de P. E o foco ele deu no exercício, né, que a distância focal é 1 metro. Fazendo as manipulações aqui, né, o MMC, por isso que aqui ficou 6, porque em cima ia ficar 5 mais 1, 6. A gente tem que P é 1,2 metros. Passando para centímetros, que ele quer a resposta em centímetros, multiplicando por 100, então fica P igual a 120 centímetros, beleza? Essa é a distância do meu objeto até o meu espelho. Beleza, galera? Então, a alternativa correta é a letra D. Bom, aqui mais um exercício, né? Agora de ver qual alternativas estão corretas. Então, ele fala, com base no estudo da ótica física, mais especificamente no que se estuda sobre espelhos esféricos, é correto afirmar que, bom, nos automóveis, os retrovisores, espelhos externos ao lado do motorista e passageiro, são espelhos esféricos convexos, pois eles apresentam maior campo de visão. Perfeito! Lembra quando eu falei, né, aqueles do supermercado, as bolas lá da árvore de Natal e os espelhos de carros mesmo? Eles são espelhos convexos, porque são geralmente utilizados para ampliar o campo visual. Beleza? Então, essa aqui está correta. 2. Para realizar um exame de canal auditivo, os médicos utilizam um instrumento com um espelho côncavo e uma fonte de luz, o que fará com que a imagem conjugada no instrumento seja aumentada quando a distância entre o canal auditivo e o instrumento for menor que a distância focal do espelho. Então, aqui fala que a imagem vai ser aumentada. Perfeitamente, certo? Quando a imagem vai ser aumentada? No espelho côncavo, certo? No espelho convexo vai ser sempre menor. O campo de visão que vai aumentar, certo? Porém, na imagem, a gente vê que nem aqui no dentista, né? Aquela lente, aquela espátulazinha, né? Com aquele espelho, é um espelho côncavo. Por quê? A imagem forma imagens mais ampliadas, perfeito? Então, essa daqui também está correta. Então, o 2, corretíssimo.
3. Nos espelhos planos, quando um objeto é colocado na sua frente, temos uma imagem conjugada nesse espelho que será virtual, direita e do mesmo tamanho que o objeto. Perfeito! Ela vai ser virtual, direita e do mesmo tamanho do objeto. Por quê? É um espelho plano. Então, até agora, a 1, a 2 e a 3 estão corretas. Bom, pode ser a letra A, pode ser a letra B, não pode ser a C e não pode ser a D. A gente fica com essas duas. Número 4. Quando colocamos um objeto entre dois espelhos planos, agora, cujas superfícies refletoras formam um ângulo entre si de 40 graus, obtemos a formação de 8 imagens. Para isso, a gente tem que lembrar daquela nossa formulinha, certo? Da expressãozinha. Né? O N, né, que é o número de imagens formadas entre dois espelhos planos conjugados entre si, e um ângulo, né, entre elas, que deu ali de 40 graus. Então, a nossa fórmula é aquele N igual a 360 dividido pelo ângulo menos 1, né, que é a nossa formulinha. Para o ângulo de 40 graus, a gente divide 360 por 40 e tira 1, vai dar um N igual a 8, igual ele está falando aqui. Nós vamos obter a formação de 8 imagens. O tirar 1 desconsidera a gente, né, que a gente vai ser um objeto. Então, essa alternativa também está correta a partir dessa fórmula aqui. Com isso, a gente vê que todas as afirmações, todas as frases aqui estão corretas. Por isso, a alternativa correta é a letra B. Beleza, galera? B de beleza, galera. Bora lá. Exercício agora número 9, da Mackenzie. Uma garota encontra-se diante de um espelho esférico côncavo e observa-se uma imagem direita no seu rosto e ampliada direita, certo? Do seu rosto e ampliada 5 vezes. O rosto da garota só pode estar entre. Aí é as propriedades, né, que a gente viu na nossa aula. Quando o nosso espelho côncavo vai ampliar a nossa imagem, né, vários casos ele vai ampliar. Porém, quando a imagem for direita, ou seja, né, atrás do espelho virtual lá, vai só ter um caso, né? Se a gente fizer aqui, trazer essa analogia montando, né? Sugiro sempre vocês pegarem um espelho e montar, né? Traçar as raias de luz, né? Lembre das propriedades. Entrou paralelo, vai sair pelo foco. Entrou pelo foco, sai paralelo. Passou na imagem do centro de curvatura, vai sair, né? Vai voltar entrou no centro de curvatura, vai voltar sobre o mesmo eixo. E entrou com um determinado ângulo, vai sair com esse mesmo determinado ângulo, né, que é o raio de incidência e o raio refletido. Com isso, a gente só tem uma possibilidade quando a imagem vai ser direita e vai ser ampliada quando no espelho côncavo. Vai ser aqui, né, a gente pegou, em vez de ser uma garota, vai ser uma vela, mas dá na mesma. Vai ser aqui quando o nosso objeto, que é a nossa velinha aqui, vai estar entre o foco e o vértice. Então, aqui, ó, entre o centro de curvatura e o foco do espelho côncavo? Não. Entre o centro de curvatura e o espelho côncavo? Sobre o centro de curvatura, né? O centro de curvatura está aqui. Não. Entre o centro de curvatura e o foco? Não, não vai estar aqui. Entre o foco e o vértice do espelho côncavo? Entre o foco e o vértice? Perfeito, aqui vai estar entre o foco e o vértice acontecendo. Sobre o foco do espelho, aí não vai nem ter formação de imagem, lembra? Antes do centro de curvatura do espelho, aqui para trás, aí vai ser real e invertida. Então, a única possibilidade possível de formar uma imagem direita, virtual e ampliada, né, dessa forma aqui, é quando o nosso objeto vai estar entre o foco e o vértice. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Bora lá, galera! Bom, vamos lá. Exercício número 10. Unicamp. Espelhos esféricos côncavos são comumente utilizados por dentistas. Por quê? Dependendo da posição direta entre o objeto e a imagem, elas permitem visualizar detalhes precisos dos dentes do paciente. Na figura abaixo, pode-se observar esquematicamente a imagem formada por um espelho côncavo. Fazendo isso, os raios notáveis podem dizer que a flecha que representa o objeto, né,
o nosso objeto vai estar aonde, né? Essa flecha aqui é a nossa imagem. Bom, é muito semelhante ao exercício anterior, né? Ele está pedindo onde ela vai se encontrar. Já que no exercício anterior a gente viu que o quê? Essa imagem ela vai ser direita, virtual e maior. A única possibilidade da imagem ser direita, virtual e maior é um objeto estando aqui, certo? Entre o foco e o vértice, né? E nessa região aqui, como eu falei, fazendo a representação, a gente tem que essa nossa imagem, voltando aqui, o nosso objeto vai estar entre o foco e o vértice, né? Então, é bem análogo ao exercício anterior da garotinha lá da Mackenzie. Se vocês forem verem, exercícios que caíram no mesmo ano, né? Na Mackenzie 2015 e na Unicamp agora de 2015. Porém, eles trazem um texto diferente, mas o que eles pedem é a mesma coisa. Beleza, galera? Então, o nosso objeto vai estar entre o foco e o vértice. Portanto, a alternativa correta, se a gente voltar lá, é a letra A. Beleza, galera? Bora lá. Exercício número 11. Esse aqui é um pouquinho mais complicadinho, mas a gente vai conseguir fazer juntos. É um exercício de segunda fase, porque tem A e B. Então, vamos lá. UFO 2015. Uma pessoa projeta em uma tela a imagem de uma lâmpada, porém, em um espelho em um tamanho 4 vezes maior do que o tamanho original. Para isso, ela dispõe de um espelho esférico e coloca a lâmpada a 60 centímetros do seu vértice. Então, ela vai colocar 60 centímetros do vértice. A partir da situação descrita, responda. Agora sim, letra A. Que tipo de espelho foi usado e permitiu esse resultado? Justifique matematicamente sua resposta. Bom, bora lá então. Na letra A, como a imagem é projetada em uma tela, ela vai ser real. Como eu falei, essa palavrinha ela é muito chave. Projetada. Então, projetada a gente já vê que vai ser real. Vai ser real, invertida e maior que o espelho, né, esférico. Que a gente deduz já que é um espelho esférico côncavo, certo? Porque no espelho esférico convexo a gente não vai ter imagens invertidas, perfeito? Então, como ela vai ser uma imagem real, da mesma forma, real, já vai ser invertida, como eu falei, né? Puxa a perninha do R, já vai ser invertida. Então, a gente sabe que é um espelho côncavo, perfeito? Por essa análise, né? Uma pessoa projeta, essa palavra aqui já é muito chave. Mas ele pede para justificar matematicamente. Então, vamos justificar. Então, um aumento da imagem ou a ampliação da imagem é dada por essa forma aqui, certo? O I dividido pelo O. Ou, se vocês preferirem, é o DI dividido pelo DO, que é a distância do espelho até a imagem, dividida pela distância do objeto até a imagem. Beleza. Então, ele informou, né, a informação de que a imagem é 4 vezes maior que o objeto e que a distância do objeto é 60 centímetros. Com isso, a gente tem a ampliação aqui de 4 igual a DI dividido por 60 centímetros. Então, a gente tem aqui que DI ele vai ser 240 centímetros. Perfeito, galera? Então, essa daí é a nossa distância da imagem até o espelho. Não, essa aí foi mais simples, né? Só manipulação de fórmula, nada mais, nada menos do que isso. Perfeito. Bom, agora, o que a gente vai fazer? A aplicação da lei de Gauss. Bom, vocês podem também falar assim o seguinte, né? Ah, professor, essa fórmula aqui não tem um menos na frente, né? A ampliação é menos I dividido por O. Pode ser também, né? Aqui ele deu um outro tipo de resolução com uma forma positiva, mas se vocês preferirem, coloca o negativo até fica melhor. Por quê? A ampliação a gente viu que ela vai ser negativa, né? Vai estar no eixo para baixo. Então, seria menos 4 aqui. Mas o jeito que ele colocou aqui também está certo. Porque o menos 4 ia cancelar com menos D aqui. Menos com menos, né? Ia dar um valor positivo. Pode fazer com menos também. Gente, de verdade, eu só peguei essa resolução aqui do site, né? Mas a fórmula tem um menos aqui, né? Que é A igual a menos I dividido por O. A ampliação ela é negativa, então por isso que vai ficar menos 4. Só que vai ficar menos 4 vezes 60, menos 240, com menos DI. Então, DI ia ficar 240. Beleza, galera? Então, ia dar na mesma. Perfeito.
Agora a gente aplica a lei de Gauss, né, para achar a distância focal, onde a distância focal aqui é 48 centímetros. Como a nossa distância focal é positiva, isso já comprova que o espelho é côncavo. Porque a distância focal do espelho convexo sempre vai ser atrás do espelho. Lembra que é o Czinho, né, a parte da colher vista de frente, ela sempre vai estar o foco, o vértice e o centro de curvatura. Então, no espelho côncavo vai estar na frente, né, o espelho côncavo vai estar aqui na frente, e no espelho convexo vai estar aqui atrás dele. Portanto, como o foco ele é positivo, isso já confirma que meu espelho é um espelho côncavo. Beleza, galera? Chegando até aí, já matava a letra A. Bora lá. Letra B. Se um objeto for colocado a 10 centímetros do vértice deste mesmo espelho, a que distância dele a imagem vai ser formada? Bom, então, basicamente é só informação. A gente aplica de novo a lei de Gauss, porque ele deu a distância entre o objeto, né, e o espelho, que é 10 centímetros, porque ele fala a distância do vértice, né, então a do vértice, o espelho está lá no vértice, então 10 centímetros, a gente acha que a distância da imagem formada vai ser menos 12,6 centímetros. Ou seja, isso daqui ela vai estar virtual, certo? É uma distância negativa, então vai estar lá atrás do espelho. Portanto, também está certo, né? Porque quando a gente viu quando no espelho côncavo, se o nosso objeto está entre o foco e o vértice, vai formar uma imagem virtual maior e direita. E a distância, consequentemente, vai ser negativa aqui, certo? Então, ela, como eu disse aqui, ó, a centímetros do vértice do espelho dentro do espelho, certo? Sendo isso uma imagem virtual. Perfeito? Então, achamos aqui só... vamos retomar aqui o exercício. Primeira letra A. A gente aplicou a fórmula do aumento. Perfeito, achou a distância DI. Aplicamos a equação de Gauss para achar o foco. O foco positivo, espelho côncavo. Sabendo que o espelho côncavo, a gente aplicou de novo a lei de Gauss. Ele deu outras informações, né? O foco vai ser o mesmo, ele não vai mudar. O espelho não vai mudar o foco do nosso... como a gente está utilizando o mesmo espelho, né? O foco não vai mudar. Vai mudar só a distância da imagem, porque ele deu uma nova distância do objeto. Perfeito? Com isso, aplicando a lei de Gauss de novo, a gente acha a distância da nossa imagem. Perfeito? Então, a resposta da letra A é um espelho côncavo, justificamos lá matematicamente, e a distância da imagem formada é menos 12,6 centímetros. Beleza, galera? Bora lá! Exercício 14 da FUVEST. Se forem ver, gente, ó, ótica em 2015 ó, caiu muito em muitas universidades, e é muito provável que caia. Sempre, todo ano, cai uma ou duas questões de ótica. Então, e nunca foge do mesmo assunto. Se vocês forem ver, sempre o espelho côncavo, o espelho convexo, eles pegam muito no pé quando o espelho côncavo ele vai pegar imagens virtuais, certo? Então lembre-se muito disso. Então vamos lá. Exercício número 14. Luz solar incide verticalmente sobre o espelho esférico convexo visto da uma figura. Então aqui tem o espelho esférico convexo e os pontos A, B e C. Os raios refletidos nos pontos A, B e C do espelho têm, respectivamente, ângulos de reflexão θ, θB, θC, tais que. Então, qual ângulo vai ser maior do que o outro? Bora lá. Bom, de cara que a gente vê, o ponto B ele está bem no centro, na divisa do nosso espelho. O ponto C um pouquinho mais distante e o ponto A bem mais distante. Se a gente considerar a direção da incidência para cá, o que vai acontecer? Incidiu aqui em B, vamos supor que tem um plano aqui, né, uma reta normal, o raio vai voltar na mesma direção de B, certo? Então o ângulo entre o raio refletido não vai ter ângulo, vai ser simplesmente ele vai voltar, né, o raio vai incidir e voltar sobre o mesmo ângulo, como na imagem aqui. Ele vai incidir aqui na normal e vai voltar sobre essa normal. Então o ângulo entre o raio incidente e o raio de reflexão não vai ter, vai ser simplesmente zero, beleza? Analogamente em C, a gente tem que a normal é aqui agora, porque se a gente traçar uma superfície aqui, um plano,
A normal ela sempre é perpendicular ao plano, então vai ser aqui. O raio vai incidir na mesma direção que incidiu em B. Incidiu aqui, fez o ângulo com a normal. Pela lei da reflexão, a gente tem que o quê? O raio de incidência e a normal é o mesmo ângulo entre a normal e o raio refletido, que é aqui em C. Em A vai ser a mesma coisa, né? O ângulo aqui em θA de incidência, né, vai ser o mesmo ângulo refletido. Como o ponto A está um pouco mais para baixo, né, mais inclinado, o ângulo, consequentemente, vai ser maior, né, em relação ao C aqui. Por quê? Ele vai estar em uma região mais baixa, vamos dizer aqui, vai estar uma inclinação maior, né? A normal em relação ao ângulo de incidência vai ter um ângulo maior, perfeito? E com isso a gente vê que o θA, né, que é o ângulo de reflexão, que é o mesmo de incidência, ele vai ser maior que o θB, que o θC e consequentemente maior que o θB. Portanto, vendo a alternativa aqui, a alternativa correta é a letra B, porque o ângulo de A vai ser maior do que o de C, e o C vai ser maior que o ângulo em B. Beleza? Portanto, a alternativa correta é a letra B. B de beleza. Bora lá. Exercício número 20 da PUC-RS. A figura a seguir mostra um espelho côncavo e diversas posições sobre seu eixo principal. Um objeto e sua imagem produzida por um espelho são representadas pelas flechas na posição 4. Então, o objeto e a imagem. O foco do espelho está no ponto identificado pelo número. Qual é o foco do espelho? Bom, primeiro que a gente tem que o espelho esférico côncavo, certo? E a única posição no qual o objeto, né, que é esse aqui, ele vai tá no mesmo lugar que a imagem e do mesmo tamanho que a imagem, vai ser quando? Se vocês forem ver aqui, ó, a distância P e a distância P' é a mesma, certo? Então, vai ser quando ele vai estar sobre o vértice. Lembra daquela propriedade lá? Então, ele vai estar sobre o vértice, não, perdão, sobre o centro de curvatura, né? O vértice é aqui, o foco é aqui, então sobre o centro de curvatura, o objeto nosso vai ter a mesma proporção da nossa imagem. Bom, a gente sabe o nosso P e a gente sabe o nosso P'. Como ele quer o foco, basta a gente aplicar o quê? Lei de Gauss. Perfeito? E não precisava nem falar essas informações, né? Onde é meu vértice, onde não é. Mas, só por curiosidade, aqui é o nosso vértice e aqui é o nosso centro de curvatura, certo? O foco, ele é metade do centro de curvatura, ou raio de curvatura. Portanto, ele estaria aqui, certo? Se vocês forem só analisar sem fazer conta nenhuma. Como aqui é o nosso centro de curvatura, né? Ou raio de curvatura, o foco, ele é metade dessa distância. Então, com isso, a gente vê que o foco tem que ser aqui, na posição 2. Beleza? Então, essa aqui, a alternativa correta seria a letra B, né? É a letra B. Mas, caso não seja visualizado isso, a gente pode partir para matemática, né? As alunos são mais visuais, né? Só de ver, tipo, sem fazer conta, né? Já falar como aqui é o centro, né? Aquela propriedade, né? Traçando os raios lá bonitinho. A gente vê aqui também aqui é o centro de curvatura. Então, o foco é metade. 2. Pronto, letra B. Porém, matematicamente, vamos fazer as contas. A gente vê que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Com isso, fazendo a manipulação aqui matemática, né? Falando aqui, né? Colocando um D de distância, né? Ele colocou, sendo D a distância entre dois pontos consecutivos, a gente vê que o nosso foco ele está a 2 dividido por D. Beleza, galera? Sem considerar esse D, ia ficar 16 dividido por 18, que é 2 da mesma forma. Então, o foco ele está a uma distância 2D, ou seja, aqui é 1D e aqui 2D. Então, o foco ele vai estar aqui no ponto 2, beleza? Então, retomando, você pode fazer tanto matematicamente, dando 2D, ou tanto só por vendo. Se aqui é o centro de curvatura, certo? O foco ele vai estar na metade dessa distância, ou seja, no ponto 2. Portanto, a alternativa correta é a letra B de novo.
Vamos agora para o penúltimo exercício nosso, que é o exercício 24 da UNPG de 2013. Um objeto real é posicionado na frente de um espelho esférico, entre o seu centro de curvatura e o seu foco. Sobre a natureza do espelho e a imagem conjugada, assinale ao que for correto. Bom, esse exercício aqui é um pouco meio duvidoso, porque ele pode ser tanto um espelho côncavo como um espelho convexo, né? Porém, como no espelho convexo, só vai ter tipo uma formação de imagem, né? Que vai ser menor, virtual e direita. Supõe-se que é um espelho côncavo, já que ele deu aonde está a posição do nosso objeto, entre o centro de curvatura e o foco. Então, supondo que é um espelho côncavo, perfeito? Vai ter essa ilustração aqui. O nosso objeto é entre o centro de curvatura e o foco, e a imagem formada dele aqui. Então, vamos ver. A imagem conjugada será virtual? Não, porque ela será na frente do espelho. Então, ela vai ser real, invertida e maior. No caso aqui, né, maior, no caso desse ponto, mas ela não será virtual. Então, o número 1 está errado. 2. A imagem conjugada será ampliada. Sim, a imagem vai ser ampliada. Está vendo que ela é maior em relação ao nosso objeto. Perfeito. 4. O espelho é côncavo. Essa aqui que eu falei, né, que é um pouco duvidoso, né, que a gente fica tipo, poxa, mas pode ser côncavo e pode ser convexo? Mas, creio eu, né, que infelizmente a pessoa que fez essa questão foi infeliz nesse quesito. Mas, coloquei porque caiu essa questão no vestibular. Mas, eu suponho como ele deu, né, a orientação entre o centro de curvatura e o foco, e por conta do espelho côncavo você ter mais diversidade, né, na formação de imagens, então vamos considerar um espelho côncavo, beleza? Então, o 4 também está correto. E a 8, a imagem conjugada será direita. Não, ela será invertida, real e maior que o objeto. Então, portanto, a 1 é incorreta, a 2 é correta, a 4 é correta, assim a 8 é incorreta. Somando 4 com 2, a resposta é 6. Beleza, galera? Então, é isso. A soma, a gente tem que somar as questões, as frases que são verdadeiras. 4 com 2, 6. Para finalizar, no exercício nosso 29, da Unesp também, né, gente? Da Unesp tem que finalizar algum exercício aqui. Vamos lá. Observe o adesivo plástico apresentado no espelho côncavo. Falou que é um espelho côncavo. De raio de curvatura igual a 1 metro na figura número 1 aqui. Essa informação indica que o espelho produz imagens nítidas com dimensões até 5 vezes maior do que o objeto colocado diante dele. Então aqui está o nosso espelho, ele produz um aumento de 5 vezes em relação ao nosso objeto, né? Uma imagem ampliada em 5 vezes. Considerando válidas as condições de nitidez de Gauss para este espelho, calcule o aumento linear conseguido quando um lápis de 10 centímetros no vértice do espelho, perpendicularmente ao seu eixo principal, e a distância em que o lápis deveria estar do vértice do espelho para que sua imagem fosse direita e ampliada 5 vezes. Então, a gente primeiro aqui, ele quer o aumento e depois ele quer a distância, beleza? Então, vamos lá. Então, o dado do exercício, ele deu que o raio de curvatura é 1 metro, a distância, né, ele é 10 centímetros, né, o lápis está 10 centímetros, que é o nosso P1 ou P, e produz um aumento de 5 vezes maior. Então, a gente vê, né, a gente pode fazer basicamente essa fórmula aqui, né, o foco, ele é o raio de curvatura dividido por 2, então o nosso foco é 50 metros, porque o raio deu em metros aqui, ou 50 centímetros. Lembra que eu falei? Só por essa formulinha aqui já acho o foco, porque ele é metade do raio de curvatura. Então, é 50 centímetros. Com isso, a gente consegue ver, né, para um objeto de 10 centímetros do espelho, o aumento, né, A1 pode ser calculado na equação linear transversal. Então, essa fórmula aqui ela é paralela à fórmula da lei de Gauss. Então, essa fórmula também existe, né? Que a ampliação ela é o foco dividido pelo foco menos a distância do nosso objeto até o espelho. Essa fórmula aqui, não coloquei nas nossas aulas, mas sugiro vocês anotarem, mas ela é tipo uma manipulação matemática daquela outra fórmula, né? Do I dividido pelo O.
ou DI dividido pelo DO. Beleza? É a mesma coisa. Então, o foco nosso é 50, dividido por 50 menos 10, né? Que é 40. Então, 50 dividido por 40. O nosso aumento A1, né? Ele é de 1,25. Beleza? Então, essa é a primeira parte do nosso exercício. Então, a gente achou aqui que calcule o aumento linear conseguido quando o lápis estiver a 10 centímetros. Beleza, a gente já calculou aqui o aumento de 1,25. E a distância em que o lápis deveria estar da superfície do espelho para que sua imagem fosse direita e ampliada em 5 vezes. Então agora, a segunda parte, ele quer uma ampliação 1A, 1A2, no caso que a gente vai chamar, de 5 vezes. E por que a gente vai colocar mais 5? Porque ela vai ser direita, então vai estar na mesma proporção, né? Aqui o lápis está aqui para cima, né? Tipo reto, vamos falar, na posição que a gente vê original, né? Então, esse lápis vai ter vai ser virtual, ou seja, atrás do espelho, só que ele vai, em vez de ser invertido para baixo, vai ser direita, né? Vai ser na mesma proporção, como está aqui, só que ampliado em 5 vezes. Então, a nossa nova ampliação vai ser 5, perfeito? Para a distância de um objeto P2 que ele quer saber. Então, usando a mesma fórmula aqui de A2, a gente tem que 5 é igual a 50 dividido por 50 menos P2. P2 é a distância nova, a distância que o lápis deveria estar. Então, vai ficar 50 menos P2 igual a 10. P2, basta a gente pegar esse P2, tacar para cá, fica positivo. E o 10 para cá fica negativo. 50 menos 10 fica 40 centímetros. Beleza, gente? Bom, então, basicamente o exercício vai fazer o seguinte. A primeira parte, pegar as informações. O foco é o quê? O raio de curvatura dividido por 2. Achou o foco em centímetros. Pegou a fórmula do aumento. Essa aqui é uma forma manipulada do aumento que a gente conhece. Mas ela é válida também. Sugiro vocês guardarem. Beleza? Então, a gente viu um aumento de 1,25. Beleza? E para que essa imagem fosse essa imagem fosse direita e ampliada 5 vezes, né? Uma nova ampliação aqui de 5, eu teria que ter o meu lápis a uma distância de 40 centímetros, certo? Bom, como o meu aqui também a gente considerou um aumento positivo, né? Por quê? Porque como para ter uma ampliação de 5, né? Uma ampliação de 5 e ela ainda ser direita, né, para trás, então quer dizer que o meu lápis ele vai estar entre o vértice e o foco, perfeito? 40 centímetros vai estar entre o vértice e o foco, por quê? O meu foco ele é o quê? 50 centímetros, certo? Então ele ainda vai ser menor. Como aqui é 10 centímetros, claro que o aumento teria que ser positivo, só que teria que ser um aumento menor. Beleza, galera? Bom, com isso a gente encerra a nossa aula de exercício de espelhos planos. Espelhos esféricos, espelhos planos foi a outra. Bom, qualquer dúvida pode me chamar. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E é isso, galera. Até mais. Valeu!